Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meus amigos para falarmos um pouquinho do passado, sobre algo muito importante que aconteceu no início do século XX, que foi o modernismo, e a sua influência no esporte sobre as etnias. A partir disso, vamos discutir aqui os problemas que os negros enfrentavam em relação à classe branca e quais foram as consequências dessa discriminação racial. As primeiras evidências de racismo no futebol estiveram presentes numa fase muito importante da sua história, a passagem do amadorismo para o profissionalismo. Para as classes dominantes, era até bom jogar contra equipes formadas por negros, mestiços e brancos, uma vez que ao derrotar esse time, estava sendo ratificada a preponderância de classe e de cor. Nesse processo de democratização da prática do futebol, um dos momentos mais tensos foi a inserção do negro nos grandes clubes e principais campeonatos do futebol brasileiro. Dentro da sociedade de classes, o racismo também se faz presente no futebol, desporto que mesmo assim se transformou numa paixão nacional. A presença de jogadores negros e mestiços em clubes pequenos era tolerada pela aristocracia, desde que não incomodasse o poder dos grandes clubes. A abolição sem reforma agrária privou os negros recém-libertos e seus descendentes de uma base material mínima sobre a qual pudesse iniciar uma nova vida. Os inúmeros preconceitos bloquearam a incorporação dos negros na indústria nascente e no setor de serviços. Estes fatos também repercutiram no futebol. Em São Paulo, na primeira metade do século XX, havia associações destinadas à promoção de atividades culturais e esportivas para os negros, que surgiram diante da necessidade de denunciar as práticas discriminatórias e promover a sociabilidade étnica através do atletismo, do boxe e, sobretudo, do futebol. O sentimento de consciência racial, a necessidade de se integrar à nação e o desejo de ascensão social eram os motivos que mantinham unidos os negros através daquelas associações. A estratégia de divulgação dos feitos de sucesso dos negros no campo esportivo promovia uma identidade positiva do negro no futebol, em conformidade com as demandas daquele contexto. Uma nação higienizada e disciplinada na esteira do projeto nacional que via no futebol um meio de expressão positiva da brasilidade. O futebol era um dos poucos espaços daquela sociedade recém-saída da escravidão em que o negro encontrava reconhecimento, visibilidade e prestígio. Na mesma direção, as páginas da imprensa negra eram um dos poucos espaços onde esse desempenho atlético-esportivo era noticiado, com o intuito de capitalizar a positivação da raça negra, numa atmosfera cultural totalmente adversa, embebida de preconceitos e estereótipos contra esse grupo étnico-racial. A tentativa de ser enxergado pela sociedade moderna. Em algumas cidades do Brasil, os negros, impedidos de disputar os torneios, criaram suas próprias ligas, entre os anos de 1920 e 1930. São Paulo chegou a contar com 12 clubes disputando o campeonato informal ou amador. Algumas equipes eram extintas, mas logo depois outras eram criadas. Lembra Petrônio Domingues, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Sergipe, UFS, e pesquisador da trajetória dos times de futebol de negros em São Paulo. O futebol é um exemplo da barreira enfrentada pelo negro para ser inserido na sociedade depois da libertação dos escravos. Havia, no entanto, uma vez no ano em que os melhores de cada liga, essas ligas profissional e amador, se encontravam entre 1927 e 1939, sempre no dia 13 de maio, quando é comemorada a abolição da escravatura. Ocorreu o clássico, entre aspas,
preto x branco. A equipe vencedora em 3 anos consecutivos levaria a taça à Princesa Isabel. Não há registros do placar de todas as disputas, mas, entre os resultados conhecidos, os negros venceram 4 vezes, os brancos 2 e houve um empate. O mulato Arthur Friedrich, considerado o melhor jogador brasileiro antes de Pelé, chegou a participar do desafio, mas vestindo a camisa dos brancos para que os negros não tivessem vantagem alguma. As pessoas negras por muito tempo foram tratadas como invisíveis pela sociedade de cor branca. Essas consequências se refletem nos dias atuais pelas pessoas negras, por conta desse racismo desde os antepassados. Então, como exemplo, temos a natação brasileira, que no intervalo de 100 anos desde a primeira participação em Antuérpia no ano de 1920, somente 6% dos atletas que já representaram o Brasil nas Olimpíadas são negros. E esse pequeno percentual dos atletas negros corresponde a apenas 10 nadadores no intervalo de 100 anos. O preconceito era tão grande que até o fim da década de 1950, as pessoas negras não possuíam o direito de entrar em clubes no país. Ou seja, essas pessoas elas não tinham como treinar para se tornarem nadadoras. E a consequência do afastamento da população negra nas piscinas se tornou um problema até mortal. E segundo dados do último levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, 67% das pessoas que morrem por afogamento no Brasil são negras. E esse retrato é devido ao bloqueio que os brancos impuseram no passado. A superação em meio à modernidade. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram disputados pela primeira vez em 1896, fim do século XIX. Naquela época, o esporte era algo que fazia parte exclusivamente da cultura da classe dominante, tanto que o profissionalismo era proibido. Quem recebesse dinheiro para praticar uma modalidade perdia o direito de estar numa Olimpíada. Tais regras tiraram de cena os cidadãos mais pobres, faixa da sociedade em que se encontravam a maior parte da população negra, que por questões de sobrevivência não podiam se dar ao luxo de se dedicar a algum esporte sem ter incentivo financeiro. Foi só na terceira edição dos Jogos Olímpicos em St. Louis, 1904, que os primeiros negros participaram do evento, e foi de forma vergonhosa. 2 Zulus semi-selvagens, Len e Jan, estavam na cidade para participar de uma exposição sobre a Guerra dos Boeres, confronto armado que aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul, e acabaram sendo colocados para correr a maratona. Eles disputaram a prova descalços e com chapéus de palha, provocando risos do público americano. Diante dos resultados esperadamente fracos de atletas despreparados e por isso desengonçados, uma edição da Enciclopédia Britânica da época usou o fato para argumentar sobre a suposta inferioridade dos negros no esporte, o que quase um século depois teóricos concluíram exatamente o contrário. Dessa forma, no tempo do modernismo, os negros sofreram muito, principalmente no início do século XX. Porém, na cidade de Londres, em 1908, surgiu o primeiro campeão olímpico negro. O atleta John Taylor, especialista nos 400 metros rasos, ganhou a medalha de ouro no revezamento misto. Era uma corrida em que 2 atletas corriam 200 metros, o terceiro corria 400 e o último 800 metros, e John Taylor foi responsável pela corrida de 400 metros. Apesar de Taylor ter sido o primeiro campeão olímpico negro, o esporte ainda era algo de pessoas brancas, e isso restringiu muito as pessoas negras, fazendo com que só após 16 anos que um atleta negro ganhou uma prova individualmente, e seu nome é William Hubbard, no salto em distância em Paris, em 1924. Então, a situação que já era complicada para os negros se tornava pior quando se tratava das mulheres negras. Para se ter noção do tamanho do preconceito, na Olimpíada de Londres, em 1948, as mulheres eram apenas 9,5% dos 4.104 atletas inscritos para os Jogos.
E foi justamente nessa edição que houve a primeira mulher negra a ser campeã olímpica, que foi Alice Kottmann. Dessa forma, vocês podem ver como o preconceito étnico era extremamente presente na realidade daquelas pessoas no início do século XX, no surgimento do modernismo. Então, cabe a nós hoje não deixarmos que esse preconceito ainda exista.